Amigos que vieram até aqui. O tema de hoje é um tema um pouco controverso. Ele gera até uma série de problematizações. O tema de hoje é um tema que muitas vezes parece que nem é necessário dizer, mas às vezes parece que sim. Muitas vezes parece óbvio, às vezes parece que não. Muitas vezes parece impossível. E às vezes parece que. E as outras vezes também. Mas a verdade é que não é. Então, eu resolvi falar. Na verdade, o tema principal era sobre a tristeza, mas aí eu pensei que a negativa era muito forte no sentido de que falar sobre a tristeza, sobre vencer a tristeza, vencer o abatimento, é realmente uma dificuldade. Então, eu acho melhor a gente falar sobre felicidade e falar sobre o dever de ser feliz e o que diabos isso significa, né? Em última instância, porque nós, como católicos, como cristãos, temos um dever definitivo e decisivo para a nossa vida de sermos felizes. Alegres não, felizes. Tá certo? A alegria é um estado de ânimo, enquanto que a felicidade é uma escolha. Então, aqui a gente já pode começar a discernir a respeito desses pontos e justamente falar sobre o que importa. Para a gente ter, né? E aí, nesse processo todo, como a gente amadurece nossa fé, amadurece nossa vida, e aí chegar em estados que nós, muitas vezes, possivelmente nem achávamos que era possível. Tá certo? Então, quando nós pensamos em felicidade, o que nós devemos pensar? Ali no primeiro momento, a gente pensa, felicidade é o quê? Felicidade é realização. A gente tem planos, a gente realiza esses planos, a gente tem aquela sensação de conquista, aquela sensação de meta obtida, e a gente confunde isso com felicidade, quando na verdade isso é exaltação, ânimo, excitação ou qualquer coisa parecida. E aí a gente acaba, por causa desses sentimentos, por causa da incompreensão desses sentimentos, a gente acaba subjugando a nossa vida a uma busca desses sentimentos. Estipulamos que nossa vida foi feita, nossa vida é a realização, e por consequência as suas consolações próprias da animação, da excitação, da empolgação, desse sentimento de que conseguiu concluir uma obra. O que a gente vai fazer é muitas vezes a gente procurar maneiras mais fáceis de se sentir realizado, de se sentir satisfeito, vamos dizer essa palavra. Então, seria mais ou menos isso. Então, quando a gente pensa que a felicidade é meramente uma excitação, meramente uma empolgação, quando a gente pensa nessas realidades, o que nós fazemos, a princípio, é tratar a nossa vida como se trata um daqueles jogos de jogar dado. Então, você analisa as estatísticas, verifica o que pode facilitar para você chegar mais perto, você joga o dado, tenta ali calcular na força para que o dado gire só a quantidade que você quer, e aí você cai, e aí você tem depressão, uma ansiedade, porque você fala que esse negócio de viver não é bem com você. Né? Então, talvez viver não seja exatamente para mim. E eu acho que a depressão e a ansiedade hoje em dia eles se fundamentam nisso. Nesse sentimento de que eu acho que a vida não é para mim. Eu acho que viver é legal para todos. Desse sentimento de que concretizou. O que acontece? Na nossa vida, muitas vezes não. Na nossa vida, a maior parte das vezes, quase sempre, as coisas que nós vamos realizar são muito pequenas, são efêmeras, a tal ponto que esse sentimento, você não aproveitou nada, toda aquela encheção de saco que no fim devia ser uma grande vitória, acaba se tornando um grande desastre. Por quê? Porque você busca satisfação em grandes feitos, você busca realmente uma realização em sonhos, metas, projetos, tudo isso você vai justificando e entendendo, a minha vida é para isso, é para essas metas, para esses projetos. E você conheço, mas glória a Deus por isso também, enfim.
seja o que Deus quiser. Então, você se justifica por meio dessas satisfações, você tenta se realizar por meio delas e acaba caindo em uma série de problemas, uma série de dificuldades. Porque, de repente, parece que o dia a dia já não é mais tão interessante, de repente parece que aquelas pequenas batalhas já não são mais grandes conquistas, e de fato não são, mas a questão é justamente não procurar grandes conquistas, mas sim se adequar à vida do cotidiano, à vida normal, à vida comum. E aí você começa a justificar que a minha vida ela não é boa por causa disso ou daquilo, esse cara me impede de ser feliz, o meu emprego me impede de ser feliz, a minha situação financeira me impede de ser feliz, o meu trabalho me impede de ser feliz, a minha casa, meu marido, meus filhos. Filhos raramente as pessoas dizem, apesar de que elas vivem como se o filho fosse uma grande desgraça. E aí começa a justificar, a se prontificar, a culpar qualquer coisa, menos a sua própria insatisfação com a vida cotidiana. A sua própria percepção errônea de que a vida cotidiana não presta, de que o cansaço... Não entende? Alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade ou miséria de sua pobre serva. A gente pode traduzir dessas duas maneiras. Então, a Nossa Senhora ela reconhece como miserável, como dependente. Miserável aqui não tem um entendimento daquela invalidez moral, que é a miséria normal da alma humana, mas aqui é miserável no sentido de que todos nós somos totalmente dependentes da graça, seja para viver, seja para nos santificar, seja para nos encontrar com Deus. E aí, Nossa Senhora vai olhar para si mesma, para sua miséria, e ela vai encontrar uma pequena alegria em ter um filho. É claro que o filho é o filho de Deus, a gente tem aqui uma situação extraordinária, é um grande feito, mas se ela entende a sua própria miséria e glorifica a Deus, ela entende que ela não tem nenhuma culpa nessa parte, ela não tem nenhuma participação, melhor dizendo, nesse grande feito que é todo de Deus. Então Nossa Senhora, ela olha para sua própria miséria, ela olha para sua própria insignificância perante o Senhor, ela olha para sua própria, vamos assim dizer, invalidez. Ela olha para sua vida cotidiana, totalmente comum, totalmente padrão, nada fora do normal, e ela percebe que ali existe uma glória de Deus, existe justamente um ambiente favorável para a adoração, um ambiente favorável para o louvor, um ambiente favorável para o amor, para a consagração da vida à graça de Deus. E Nossa Senhora, que era uma senhorinha não, ela tinha 13 anos, era uma mocinha, 13 a 15 anos, ela era uma mocinha extremamente comum, extremamente simples, e é esse o problema das pessoas. Elas tentam ver Nossa Senhora como rainha dos céus. Ela começou como rainha, ela nasceu rainha dos céus e da terra. Não, Nossa Senhora, ela se construiu rainha dos céus e da terra por meio da graça. Ela foi aceitando a graça de Deus, foi vivendo uma vida totalmente pacata e comum, e ela foi lavando a louça, foi lavando roupa, foi fazendo o que tinha que fazer, limpando, os vasos de água, fazendo tudo que tinha que fazer, tudo que é normal de uma mulher da época dela fazer. Chegando à idade da reprodução, que era os 13 anos, onde ela ia começar a casar, ela ia ter os seus filhos, ela ia ter relações sexuais como todo mundo, até que ela foi consagrada por Deus. E no princípio ela nem entendeu, ela só falou beleza, tudo bem, eu entendo não, no caso, mas eu aceito. Ela fala, ela fica até perturbada, então o anjo fala com ela, nossa, você cheia de graça, e ela fica perturbada com isso, se perguntando, mas eu sou cheia de graça porque eu sou tão comum? Olha só, o espírito, a humildade de Nossa Senhora, a modéstia, a miséria dela, e aqui a miséria no sentido bom. Miséria como reconhecendo que eu sou totalmente dependente da graça. E aí Nossa Senhora fala com essa humildade, com essa doçura, com essa simplicidade, dizendo exatamente o quê? Exatamente de que, nossa, eu sou tão comum, mas eu sou tão padrão assim. E é o padrão da época dela. O padrão da época dela é bem melhor do que os nossos padrões hoje em dia. Mas para a época dela era um padrão. E ela falava, eu sou tão comum, tão igual a todas as meninas. Por que você me saúda como cheia de graça? A Joaninha fala que eu sou feia. A Mariazinha, tinha 1 milhão de Maria naquela época. A Mariazinha fala que eu sou sem graça. A outra fala que eu não tenho curvas, que eu não tenho corpo, que eu não vou poder dar um filho pro meu marido. E você, anjo,
né? Um ser iluminado olha para mim e fala que eu sou cheio de graça. O que eu tenho que elas não têm? Eu imagino, presumo que seja essa. Mas nesse momento ela percebe que o que ela tinha era só uma vida comum, mas ela fala, beleza, essa é a vida que eu tenho, esse é o corpo que eu tenho, esse é o sorriso que eu tenho, esse é o trabalho que eu tenho, esses são os esforços que eu tenho que praticar no dia a dia. E como é a única coisa que eu posso fazer, eu vou me contentar, eu vou me alegrar com esse estado que se encontra a minha alma. E aí, de repente, aparece o anjo. E aí ela fala, caramba, né, que tudo muda quando você simplesmente aceita quem você é. Não que Nossa Senhora pecasse, mas eu tenho certeza que Nossa Senhora tinha insegurança. Ela nasceu sem o pecado, que não significa que ela nasceu desumana. Tinha insegurança, tanto até que ela fica perturbada quando o anjo fala para ela, cheia de graça. Ela fala, uma moça normal, comum, 13 anos, eu estou prometida para o meu primo, né? A gente sabe que São José era primo de Nossa Senhora. Estou prometida para mim, eu vou casar como todo mundo casou, né? Então era um negócio mais ou menos assim. E Nossa Senhora realmente se prontificou a fazer o que tinha que ser feito, que era nada mais, nada menos do que o comum para uma moça da época dela. Nossa Senhora teve o filho. É claro que ali a gente tem várias situações que são extraordinárias. Eu estou usando aqui Nossa Senhora como exemplo, por quê? Porque todo mundo aceita. A autoridade de Nossa Senhora é legal porque ela é universal entre os católicos. Então você fala, Nossa Senhora era desse jeito e de fato ela era. Todos os católicos vão aceitar o que eu estou falando simplesmente pelo fato de ser Nossa Senhora. Porque a autoridade dela é maior do que a de qualquer pessoa. Então quando se fala, olha a virtude incrível de Nossa Senhora, as pessoas geralmente compreendem e concordam, e é evidente que aqui eu tenho uma necessidade de falar de uma maneira que vocês compreendem, que vocês concordem, justamente para poder ajudar vocês, porque o espírito humano é um tremendo de um teimoso, um burro, um incompetente, porque ele gosta de querer decidir as coisas por si só, e foi isso que fez Eva, né, comer o fruto lá no Jardim do Éden, e Adão também, porque Adão é culpado da história. E todo o gênero humano pecar nessas duas figuras. São umas figurinhas, realmente. E Nossa Senhora foi ter uma vida totalmente comum, até que Jesus fala, mãe, na verdade eu tenho que sair pregando por aí. E aí a única coisa de incomum que ela teve na vida dela é que ela teve que começar a seguir um filho maluco, assim, com todo respeito a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas vamos e convenhamos, não é exatamente um comportamento comum você sair pregando para milhares de pessoas e realizando um monte de curas, né? Então ela teve que acompanhar esse rapaz, esse moço, esse homem, né? Já era um homem com 30 e tantos anos, teve que acompanhar esse homem responsável e tudo mais, por uma peregrinação incessante. E aí a vida dela mudou um pouco, mas no fundo, o que Nossa Senhora fazia ali constantemente era o trabalho de mãe dela, lavar roupa, fazer comida, essas coisas. Coisas que mães fazem usualmente. E aí a gente tem aqui você querendo realizar grandes coisas e ficando insatisfeito porque a sua vida não é extraordinária como a de São Padre Pio. Você olha para São Padre Pio, vê os exemplos extraordinários, os grandes milagres, bilocação, flutuação, essas coisas malucas que Deus realiza na vida de alguns santos, mas não de todos, e fica se questionando, nossa, quando é que eu vou realizar essa grande coisa? E começa a ter crises existenciais porque aparentemente você não é tão santo. Mas a verdade é que você tem que se contentar com a sua falta de santidade, ou entender que às vezes a sua santidade não vai ser explorada desse modo, vamos dizer assim. A gente pode pensar nos santos que não realizaram nada desse tipo, nenhum grande mistério, milagre nesse sentido, pelo menos em vida. Claro que para existir existir a anunciação da pessoa como santo, ela teve que ter milagres ocorridos por intercessão desse santo lá no céu, mas por enquanto em vida era apenas uma pessoa comum. E um dos exemplos é Santa Zélia e São Luís Martin, os pais de Santa Teresinha. A própria Santa Teresinha, cujo grande feito dela foi basicamente aguentar um monte de gente chata sem reclamar. Olha que coisa incrível. E que a gente também tem a outra autoridade que é muito bem aceita, que é a autoridade de Santa Teresinha. E quando se fala de Santa Teresinha, geralmente as pessoas param para escutar. Então, Santa Teresinha é outro exemplo de como a vida comum pode ser o ambiente favorável para o dever da felicidade. Ali onde
Ela tinha que aguentar pessoas extremamente irritantes no cotidiano. E ela descrevia no seu diário quanto essas pessoas eram insuportáveis, quanto eram más, mas ela fazia aquele grande esforço para que Cristo fosse amado. E se Cristo fosse amado, tudo aquilo valeria a pena. Entende? Então aqui que tá. Se você está nessa crise existencial, se você está nesse momento que precisa se encontrar com Deus, que precisa realmente de uma palavra de acalento, eu só posso te dizer uma coisa, acho que está no momento de você começar a fazer as coisas. E não só começar a fazer as coisas, como começar a entender o sentido próprio das realizações cotidianas, das realizações pacatas, das realizações não extraordinárias, das realizações mais ordinárias possíveis. E ordinário tem esse valor, valor de comum, tá certo? Então, é o quê? É você lavar a louça simplesmente porque a louça precisa ser lavada. Você não tentar procurar grandes sentidos. Não é isso, não é esse o princípio. O princípio é entender que as coisas precisam ser feitas e você fazê-las. E você não odiar o mundo simplesmente porque você tem que fazer, porque o seu tempo está sendo consumido ali. Pode parecer estranho, mas produzir conteúdo é uma coisa muito, muito chata e muito estressante às vezes. Você está ali constantemente gravando vídeos, gravando a sua vida, tendo que planejar coisas para falar, pensar coisas, estudar cada vez mais. São coisas que são entediantes, são chatas, mas eu sei que esse propósito, o propósito de continuar fazendo mesmo sem querer, é justamente o que me santifica. Não precisa de um grande significado, só precisa continuar fazendo. Se você tem a capacidade de fazer todo dia o que você precisa fazer, você vai perceber que você tem uma capacidade menor de sofrer no mundo. Porque o sofrimento, ele é tão grande quanto é a sua expectativa sobre a sua vida. Se a sua expectativa sobre a sua vida é viver cada dia normalmente, né? Quem sabe eventualmente dar umas risadas, conhecer uma pessoa interessante, ter uma boa conversa com sua esposa, com seu marido. Se a sua expectativa é essa, se ela se limita a isso, vamos dizer que a sua capacidade de frustração e de sofrimento no mundo vai ser bem pequena, porque sua expectativa é pequena. Então a sua realização vai ser o quê? Só os seus grandes feitos. Vai ser simplesmente ter uma boa convivência com as pessoas da sua casa. Vai ser simplesmente ter um bom cuidado, um bom cuidar do seu ambiente, um bom cuidar da sua casa, do seu trabalho. Vai ser simplesmente entregar o melhor relatório que você puder. Porque a sua realização vai ser tão grande quanto a sua expectativa, e a sua expectativa vai ser a menor possível. Vai ser a expectativa do dia a dia. Então, se você levanta a cabeça, né, ou ao acordar, e pensa, hoje eu vou ver uma vida comum, e se alegra com isso, e se realiza com isso, aqui nós temos uma pessoa que está escutando o dever da felicidade. E o dever da felicidade, ele é um dever simplesmente pelo fato de que nós devemos, como santos, como católicos, santos que queremos ser e católicos que somos o aspecto da igreja que é santo e pecador, o povo de Deus, nós temos a missão de evangelizar. E não existe evangelização melhor do que viver bem. Não existe evangelização melhor do que estar em dia com o seu cotidiano, estar em dia com suas obrigações. E quais são suas obrigações se não realizar aquilo que você pode hoje, fazer aquilo que você precisa? Olha só, a cura da ansiedade. A ansiedade é um receio, né? É um ímpeto exacerbado para o futuro. Então é uma realidade que ainda não existe o futuro, em que você realmente se apega a um inexistente, a fim de nada, porque você não vai conseguir conquistar o futuro hoje, você conquista o hoje. E aí você se frustra grandemente pelo fato de que você não consegue acelerar o tempo. Mas, como a gente já viu no filme Clique, às vezes acelerar o tempo faz você perder a vida. E a vida vai acontecendo, as pequenas coisas vão acontecendo, a sua esposa vai engordando e você não percebe. Dali a pouco ela tem 102 quilos, você não pôde nem aproveitar a sua época de magrinha, vamos dizer assim. E não tem nenhum problema em engordar. Não é essa a questão. Eu estou falando que é justamente aproveitar esse processo que se chama vida. E dali a pouco você está com rugas, você passou a sua vida toda reclamando que o futuro não chegava, e o futuro chega. E que futuro é esse? É o dia da sua morte. O único futuro que nos
importa é a vida eterna que vai ser concretizada no dia da nossa morte, que a gente não sabe se é hoje, amanhã, ou daqui 10 anos, ou daqui 20 anos, 40 anos, 50 anos. Enfim, isso tudo vai depender também de uma série de fatores, como por exemplo a sua idade. É bem capaz que se você tem 70, fique bem difícil de você chegar aos 120, que são 50 anos posterior, tá certo? Mas não é impossível, é bem improvável. E aqui a gente tem a expectativa do dia a dia e aprender a viver um pouco mais o dia. É uma coisa que eu acho incrível nas senhoras, que é aquele desejo de tirar foto de flor. Aqui está um ponto de santificação. Por isso que as senhorinhas ficam rezando o terço com tanta paz, trabalham na igreja muitas vezes com uma boa vontade, se herculha, uma coisa que o jovem, especialmente o jovem hoje em dia, não consegue. Porque tem essa capacidade, esse sabor em apreciar o pequeno. Porque cresceram com a expectativa de que iam lavar a louça, de que iam fazer comida, de que iam ser esposa. E veja bem, eu tenho certeza que nesse âmbito elas não se frustraram. Ou se frustraram muito pouco, porque a expectativa já estava baixa. A expectativa era simplesmente ter uma vida comum, ordinária. A mesma expectativa que Nossa Senhora tinha quando o anjo chegou para ela e falou: ó, desculpa, você querer ter uma vida comum não vai ser tão comum assim, porque seu filho vai ser Deus. Em algum momento você vai sofrer, e vai sofrer muito. E foi essa a grande notícia feliz. Olha só, o grande feito de Nossa Senhora foi perder o filho dela. Então, muitas vezes, o preço para você ter grandes feitos é muito alto. É muito alto. E às vezes você, a maior parte das vezes, você não está disposto a pagar esse preço. Eu imagino que você, se fosse para escolher, ó, eu vou te dar um filho, mas daqui 30 anos ele vai ser crucificado por um bando de gente ingrata, você vai falar: não, não quero. Não quero. Então, realizar grandes coisas exige grandes esforços e que, a princípio, não são tão necessários. O mundo precisa de gente comum. Precisa de gente como eu e você para realizar coisas pequenas e comuns no dia a dia. A grande dificuldade do rico é que ele para de lavar a própria louça e ele bota uma pessoa comum para fazer isso. E aí ele perde essa comunhão. Comunhão é o que? É o estado de ser comum com Deus. Olha que coisa incrível. Comunhão é esse estado de estar em comum com Deus. E aí o rico que o próprio Cristo fala, é mais fácil entrar um camelo por um buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. O rico, ele perde esse reino dos céus porque ele perde esse patamar de comum. Porque ele, por exemplo, para de lavar a própria louça. Ele para de trocar as fraldas do próprio filho. Ele para de viver os pequenos incômodos da vida que são necessários e que fazem do dever da felicidade se tornar apenas um gozo vazio, uma alegria vazia, uma alegria que condena, uma alegria que esvazia, uma alegria que entristece. E o que entristece por quê? Porque nos afasta do verdadeiro motivo da nossa alegria, que é o próprio Cristo. Entenderam? Então, a felicidade aqui, nesse âmbito, deixa justamente de ser uma escolha e passa a ser um dever, porque a felicidade é o campo de salvação, é o ambiente favorável, saudável o suficiente para que nós possamos nos salvar. E é aqui onde nós habitamos, é aqui onde nós vivemos, na felicidade do cotidiano. Uma felicidade, essa decisão pelo bem, essa decisão pelo comum, essa decisão pelo básico, essa decisão pelo mais essencial, essa decisão por um não além, né? Nós desejamos carros, às vezes, né, outros desejos imbecis, casas, viagens, acumular experiências, uma coisa tão besta, tão fútil, tão vazia de sentido. E aí a gente joga fora as pequenas oportunidades de amar o próximo, pequenas oportunidades de amar a família, de amar os filhos, amar os irmãos, que é justamente o que? A vida comum, a vida cotidiana. Pensa que a maior alegria que Nossa Senhora teve, é claro que a maior alegria que ela teve foi a ressurreição de Cristo, como todos nós, a maior alegria que nós temos. Mas estou falando na sua perspectiva meramente natural. A maior alegria que Nossa Senhora teve provavelmente foi dar banho num bebê. A coisa mais básica, a coisa mais simples, a coisa mais comum, mais corriqueira na vida de um ser humano, especialmente de uma mulher. Dar banho num bebê. Provavelmente foi a maior alegria humana que Nossa Senhora teve, sem levar em consideração, é claro, a salvação e saber que a salvação veio do seu ventre, né? Mesmo que ela não tenha sido causa dessa salvação, mas ela foi uma participante da salvação.
Uma coisa incrível. Incrível. E é inclusive em cima disso que dizem que Nossa Senhora foi corredentora de Cristo. Ela foi corredentora, né? Com Cristo, perdão. Por quê? Porque Cristo quis ser tão comum, mas tão comum, mas tão comum que ele quis nascer de uma mulher. E aí ele falou, ó, eu quero salvar o mundo, e para salvar o mundo eu quero você. Como mãe. Para me cuidar. Para me olhar. Com simplicidade. Porque você é extremamente comum. Você é o que uma mulher devia ser. E as mulheres como uma mulher, não são mulheres extraordinárias, mulheres incríveis, empoderadas, são mulheres comuns. Os caras, os homens que o mundo precisa, não são mulheres não, homens incríveis. Homens poderosos fazem o quê? Causam guerra. Homens poderosos são o cara do bigodinho lá, Mussolini, Stalin, né? Homens poderosos criam guerras. Mao Tse Tung, o Temujai, lá esqueci o nome dele, o Gengis Khan, Alexandre o Grande, Dominador, Júlio César, os grandes homens da história foram simplesmente grandes assassinos. Grandes assassinos, grandes dominadores, grandes psicopatas, pessoas que não viam valor à vida. Então o homem grande, o verdadeiro homem, é o homem comum, é o carpinteiro, um homem que trabalha no trabalho manual totalmente chato e entediante. Porque ali tá, o dever da felicidade nasce disso. Você entender que ser comum, ser o básico, ser o mínimo, é o que faz você ser tudo na vida de alguém. Você ser aquilo que a pessoa pode confiar. Você ser aquele que a pessoa pode pôr a mão. Que está ao alcance. Está disponível. É aqui que se encontra essa realidade maravilhosa que se chama felicidade. Não está em você ter empolgação, em você ter satisfação. Está em você servir da maneira mais comum e tediosa possível e ter o olhar correto para isso. E entender que a sua salvação só vai chegar, que a sua maturidade só vai chegar, que o seu apaixonamento, vamos dizer, a sua paixão, do mesmo jeito que Cristo recebeu a paixão na cruz, a sua paixão na vida cotidiana só vai chegar quando você abraçar essa vida cotidiana com um espírito de alegria, um espírito de felicidade, na verdade, um espírito de decisão, de realização. É aqui que você se realiza, no dia a dia, no cotidiano. A sua vida é aqui, no simples, no comum, onde você deseja habitar. E aí acabam-se as frustrações, ansiedades e depressões. Certo? Então,